teu filho, Senhor, em tuas mãos, para que ele traga, Senhor, do céu, o pão que nos fortalecerá, Pai, que trará a nós ânimo, que nos trará, Pai, força e mais fé. Pai querido e amado, toma o teu filho, Pai, pelas mãos, mais uma vez. Usa o teu filho, Pai, conforme o teu querer, pois a tua palavra, Senhor, é necessário que a tenhamos. Pai querido e amado, que o Senhor venha trazer, Senhor, do céu, a palavra que esses corações necessitam ouvir de Ti, Pai. Que não venhamos ouvir palavras que nossos corações querem, mas a palavra que o Senhor quer que nós ouçamos. Pai querido e amado, que a semente do Teu Filho seja lançada à terra. Usa, Senhor, Ele mais uma vez como tocha viva, como espada do Senhor, para trazer a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas que louvam o Senhor. Eita, glória a Deus. Pega o vaso. Só numa igreja na Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, é por motivo de alegria poder estar aqui esta noite. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Louvo a Deus pela vida do presbítero Emerson, pela vida do irmão, pela vida do pregador e pastor Edebron Oliveira. Amém. Tem sido uma bênção na minha vida, meu pastor. Glória a Deus. Deus continua enchendo, dando graça e sabedoria. Amados irmãos, Glória a Deus. Aleluia. Antes eu também quero louvar a Deus, né? Porque todos nós louvamos a Deus. Irmãos, muitas das vezes, quando nós erramos, a gente pensa que acabou, que não há mais reconciliação de perdão. Parece que quando nós fazemos algo, parece que Deus não aceita mais a gente, parece que Deus está bravo com a gente e não há mais esperança para nós. Muitas das vezes você deve ter se perguntado: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim? Já não tem mais jeito para mim? A única coisa que tem é essa triste situação. Mas o nosso Jesus, o qual se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, Ele é um Deus de recomeço. Glória a Deus. Ele é um Deus de oportunidade. Só que para nós alcançarmos a oportunidade de Cristo para a nossa vida, nós precisamos dar um único passo, que é um passo de fé na direção dele. Por isso você que pode estar com a sua Bíblia, amado ouvinte, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. E versículo 6. Oh, glória. Na tradução, irmãos, fala os heróis da fé. Aleluia, Jesus. Homens que tiveram de tudo para desistir de Deus, mas eles não olharam para quem eles eram, mas eles entenderam que sem Deus nada, eles eram nada. Mas entenderam que somente em Deus eles poderiam ser mais do que vencedores. Eita, Jesus. Glória a Somente em Deus Deus. eles poderiam ser algo diferente. Somente em Deus eles poderiam ser a diferença que o mundo precisa que nós somos. Porque Deus nos chamou pra gente. Deus chamou a gente, não foi para ser um cavalo de Satanás ou um bicho. Verdade. Ou um vaso sem valor que o inimigo usa, pisoteia e depois joga como objeto sem valor. É o que nós mais vemos as pessoas vivendo assim. Deus não se esqueceu de você. Mas, irmãos, antes de louvar, vamos fazer menção da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, que vai nos dizer o seguinte no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não vemos. E no versículo 6 nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele aceita e também que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Eu não sei Glória a pelo que você tem Deus. passado, eu não sei como é que está a sua vida, mas Jesus te chama esta noite, porque Ele não rejeita ninguém. Romanos Glória capítulo 11, a Deus. versículo 2, versículo 11, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Então não é quem nós somos ou o que nós estamos fazendo. Deus nos chamou para mudar a vida, Ele quer mudar a vida de cada um. Por isso você que pode, medite na letra deste hino, amado irmão. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente tem falado: Senhor, eu não vou fazer mais isso. Senhor, eu não vou fazer mais isso. E a gente continua muitas das vezes fazendo a mesma coisa. Mas é que a gente tem que lutar. Quantas vezes declarei,
te amar como me amo, e o falhar eu me frustrei, até mesmo me condenei. Me lembrei daquela noite onde Pedro te negou, e depois quis retomar ao lugar em que fracassou. Mas o Senhor foi lá de manhã, Oh, glória a Deus! diante da fogueira, o amor e o pecador. O fogo que revela a impureza é o mesmo purificador. Glória a Deus! Vem, Glória a Senhor, Deus! não desista de mim, os teus braços me alcançam. Não desista de mim, tua doce voz me chama. Como corresponder à altura desse amor? Mesmo assim o Senhor desce ao nível desse pecador. Vem me resgatar, Senhor. Ele está aqui esta noite, Ele está pronto para resgatar. Ele quer te salvar. Mas o Senhor foi lá de manhã e o resgatou. Diante da fogueira, o amor e o pecador. O fogo que revela a impureza é o mesmo purificador. Vem me glória a Deus! Senhor, não desista de mim, os teus braços me alcançam. Não desista de mim, tua doce Glória a voz me Deus! chama. Como corresponder à altura desse amor? Mesmo assim o Senhor desce ao nível desse pecador. Vem me resgatar, Senhor. Glória a Por medo de sofrer, neguei te conhecer, distante te Glória a seguir, Deus! mas tive que ceder. Minhas fraquezas só denunciarão teu amor e o teu poder. Glória a Deus! Agora o que me importa Glória a é te Deus! obedecer. O que chamei de morte, pra mim hoje é viver. Tu és a pedra Glória a principal Deus! que o mundo rejetou. Sou fragmento desse amor, fragmento. Os teus braços me alcançam, tua doce voz me chama. Como corresponder Glória a altura Deus! desse amor? Mesmo assim o Senhor desce ao nível desse pecador. Glória a Deus! Não desista de mim, os teus braços me alcançam. Não desista de mim, tua doce voz me chama. Como corresponder à altura desse amor? Mesmo assim Glória a o Deus! Senhor desce ao nível desse pecador. Vem me resgatar, Senhor. Amém, amados irmãos? Quer colocar um fundo? Amados irmãos, nós vemos que o primeiro ponto de tudo, irmãos, nós vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos.
E nós vemos que é mediante a fé que nós alcançamos o favor do Senhor. Nós entendemos que é pela fé que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. E é pela fé que nós enxergamos o Senhor. Porque o primeiro ponto, amados irmãos, a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E é claro que sem a fé, se nós não meditarmos na palavra de Deus, nossa fé se esvazia. Irmãos, neste mundo que a gente tem vivido, a gente tem olhado para tanta coisa. Nós temos visto cada vez mais as pessoas vivendo uma vida desanimados, entristecidos. Quantas vezes mais suicídio se levantando, quantas vezes mais as pessoas com depressão e cada vez mais as pessoas enfermas, porque elas estão perdendo o primeiro ponto, a fé. Irmãos, hoje nós vamos entrar em 3 pontos, amados irmãos, referente à fé que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos exortou a fazer. Só que muitas das vezes a gente se esquece. Jesus ele nos diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Glória a Deus. Batei e abrir-se-vos-á. Mas para tudo isso nós devemos encaixá-los na fé. Porque a fé é o primeiro passo. A fé, nós já entendemos que ela é o fundo do firmamento. A fé, eu enxergo coisas que aos meus olhos carnais eu não vejo. A fé, eu alcanço um milagre o qual eu não tenho visto que esse milagre acontecendo. Então o primeiro ponto é sempre a fé. A fé é o primeiro passo para chegar a Deus. Porque, irmãos, muitas das vezes nós temos olhado quem nós somos e nós esquecemos de olhar quem é Deus. Porque Deus, com simples uma palavra de Deus, tudo se originou. E muitas das vezes nós colocamos que nossa vida é uma casa. A nossa momentânea vida é uma casa e parece que nada mais vai mudar. Nada pode mudar a nossa vida. E no entanto, a única coisa que nós temos que fazer é simplesmente aceitar o nosso estado natural. É aceitar essa condição que nós estamos. É por isso que tem muitos que vivem depressivos, porque não buscam a Deus para mudar a sua situação. E aceitam um nome de derrotado, porque para o mundo você vai ser apenas mais um, mas em Deus você será mais do que um vencedor. Glória a Deus. Somente em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Muitas das vezes nós temos olhado para o que nós estamos vivendo, essa tribulação, essa angústia, e o diabo tem ceifado no seu coração, tem semeado que nada vai mudar, que nada vai acontecer de bom na sua vida. Mas nós entendemos que para um milagre acontecer, eu preciso crer que há um Deus. Eu preciso crer que há um Deus no céu. Eu preciso crer que há um Deus que não enxerga. Eu preciso crer nesse Deus do impossível, esse Deus da causa impossível. Todos aqueles que crerem em Deus alcançaram a bênção, alcançaram aquilo que eles buscavam de Deus. Ah, irmão, você está falando que eu não vou alcançar? Não. Eu estou te dizendo que o primeiro passo é acreditar em Deus. Por mais que as pessoas ao seu redor não acreditem, você tem que ser o primeiro a acreditar. Por mais que ninguém dê créditos, você tem que ser o primeiro, irmãos. Porque a mudança de vida, o primeiro que quem precisa mudar é eu. Então se eu preciso mudar a minha vida, eu tenho que ser o primeiro a ir atrás da mudança e aceitar aquilo de melhor que Deus tem para a minha vida. Porque o diabo quer te fazer ser mais um objeto sem valor nas mãos dele, o qual ele usa, abusa, tripudia, humilha, pisoteia e joga como um vaso sem valor, um objeto descartável. Mas Deus quer te fazer um vaso de honra. Deus quer te fazer algo novo, porque Ele é poderoso para fazer. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Irmãos, Deus. nós vemos que pela trajetória de Davi, irmãos, nós vimos que o brasileiro, nós colocamos a nossa fé em tantas coisas. A pessoa coloca a fé que vai ganhar na Mega Sena. Não estou falando que não vai, cada um tem a sua fé. Nós vemos que a pessoa coloca fé no time de futebol, que por mais que esteja lá na última colocação, mas ainda acredita que o time vai ser campeão. E muitas das vezes a pessoa coloca fé em outros determinados lugares, em Santos, em tantas outras coisas, mas não coloca a fé no autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que ele aceitou aquela cruz do Calvário pesada,
Aquela cruz que era para nós, um peso que nós não suportamos. Ele carregou o nosso peso. E por mais que o diabo tenha olhado para você e tenha falado, ei, acabou, ele é meu, não. A última palavra quem diz é o Senhor. Glória Mas a Deus. para isso você precisa meditar nesses 3 passos que nós vamos entrar, meus irmãos, da fé cristã. Jesus, ele falou que o primeiro passo era pedir a Deus. Só que muitas das vezes nós buscamos tantas coisas. Nós buscamos uma pessoa, nós buscamos outra, nós buscamos tantas coisas, mas nós não buscamos a Deus. Nós buscamos ídolo, buscamos Maria, buscamos tantas coisas, mas nós não buscamos aquele que pode mudar a nossa vida. Aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho que nos leva ao céu. O único caminho que quebrou aquela barreira de divisão. Aquele caminho que nos aconselha. O qual caminho que nos restaurou com o Pai. O caminho que traz a cura e a salvação, a libertação. O caminho que é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Só que neste ponto, amados irmãos, para quem você tem pedido? Para quem você tem olhado? Para quem você tem buscado? Só que muitas das vezes a gente coloca e ouve a palavra de maldição que as pessoas mesmas dizem na nossa vida, que não vai acontecer, que a sua vida não vai mudar. Ei, sabe uma coisa que eu aprendo, irmãos? Eu gosto de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Nós vemos a história de um homem chamado Jabes. Eu gosto dessa passagem, irmãos, porque ele foi um homem que ele não aceitou a sua situação. Muitas das vezes não tem acontecido nada na sua vida porque você tem aceitado a sua triste situação. Já por ter nascido daquele jeito, por ter sofrido no parto. Sabe o que ela falou? Contudo, com dores de parto, será o seu nome. Agora você imagina uma pessoa com o nome de dores de parto. Você já parou para pensar? Chamar o outro: ô, dores de parto, vem cá, meu amigo, vem cá, dores de parto. Um nome de derrotado, mas quando nós viemos ao nosso Senhor Jesus, Ele muda o nosso nome de fracassado e não dá um nome de vitorioso. Porque é nele que eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. E muitas das vezes você tem falado: irmão, para mim não tem mais jeito, acabou. A única coisa que me resta é só ficar com este copo na mão. A única coisa que me resta é só ficar nesse bar sentado. A única coisa que me resta é só essa triste situação momentânea. Para mim eu não enxergo a luz, mas Davi, ele enxergando a luz, ele vem dizer no Salmo 27, versículo 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Glória a Deus. Ele vai entender que somente Deus era a luz dele. No entanto, no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, o salmista vai escrever: luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz que clareia o meu caminho. Só que nós entendemos, amados irmãos, que Jabes, ele não aceitou aquela situação, o qual a própria mãe deu um nome para ele de fracassado. Contudo, mesmo naquela situação, ele olhou para o céu e viu que tinha um Deus que podia mudar. Ele entendeu que na nação dele havia um Deus poderoso, como esse Deus que está aqui esta noite, te dando os braços e te estendendo as mãos e falando: vem a mim, filho meu. Muitos podem ter te rejeitado, mas eu não o rejeitei. Eu ainda quero mudar a tua história, escrever uma nova história para você. Mas para isso eu preciso que você venha a mim. E nós vamos entender, irmãos, que Jabes, ele pediu a Deus. Só que, irmãos, é uma coisa pedir, mas em Tiago vem nos exortar a nós buscarmos pedir com sabedoria. Jabes, ele olhou para aquilo que ele estava vivendo. Ele olhou para aquilo que ele ansiava. Ele olhou para aquilo que ele necessitava. Ele não buscou o pedido, o favor de Deus para se aparecer diante dos seus. Ele só pediu para que todos entendessem que há um Deus no céu que muda qualquer situação. Glória a Deus. Muitos podem ter olhado para você esta noite e podem ter dito para você: você é um fracassado, um perdedor, e você nunca vai sair disso. Mas aceita. Não aceita isso para a sua vida. Não aceita. Nós precisamos de uma mudança. Mas para mim aceitar a mudança, eu preciso vir a Ele, que Ele é poderoso para fazer. Então, irmãos, Jabes, ele começa a olhar para si. Dores de parto, dores de parto. Eu não posso aceitar esse nome para mim.
Eu não posso aceitar esse nome de fracasso para mim. Eu não quero que a minha vida seja um fracasso. Eu não quero ser um derrotado. Eu não quero ser apenas mais um neste mundo. Mas eu quero ser diferente. Então há um Deus no céu que não libertou o seu povo da escravidão. Não há um Deus no céu que mudou a situação. E ele entendeu, ele falou: que o Senhor me abençoe grandemente. Que o Senhor alargue os meus termos. Que a tua boa mão seja sobre mim. E que do mal eu não seja afligido. Então nós entendemos, irmãos, que ele clamou a Deus. E Deus ouviu o seu grito de clamor. Em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, Deus vai exortar o povo: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandiosas, a qual tu não entendes. Só que falta da gente pedir. Jesus falou: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele não falou para você: peça e cabe. Muitas das vezes a gente coloca algo no nosso coração, irmãos, que a gente fala: eu vou na igreja para buscar algo de Deus. Mas a gente só pede uma vez e acaba e fala: o que Deus não me deu? Então eu não vou mais. Para que eu vou buscar a Deus? Mas quando você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória quando a você Deus. entende que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida, aí você entende que eu peço, mas que eu peço acima de tudo que Ele venha cumprir conforme a vontade dEle. E nós entendemos, irmãos, que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O que ele está insistindo? Perseverem na oração, continue o pedido a Deus. Não desista daquilo que você tem pedido a Deus todos os dias. Não desista, porque Deus ele não desistiu de você. Enquanto a vida ainda há esperança. Por mais que você tenha olhado para este momento os seus sonhos despedaçados, muitas das vezes a sua família despedaçada, e você não vê um lugar de abrigo. Davi escreve depois que ele vê os livramentos que Deus deu para ele, depois que ele enxergou tudo que Deus tem feito na vida dele, depois que ele viu tudo, as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, ele vai falar em 2 Samuel capítulo 22, versículo 2 e 3, ele vai dizer: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o meu abrigo. Glória é o Senhor a minha a Deus. salvação, Ele me livrou dos violentos. Ele entendeu que todo o livramento que ele recebeu foi de Deus. E nós vemos, irmãos, que o segundo ponto, o primeiro que Jesus nos insiste é: pede. Mas tu, quando fores orar, creia que Deus fez, e assim terá. Só que muitas das vezes a gente para de orar, a gente para de buscar a Deus. E no entanto, meus irmãos, nós vemos que o segundo ponto é a busca. Jesus diz: buscar, pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Nós entendemos que o segundo ponto é a busca, irmãos. A gente desiste de buscar a Deus por qualquer coisa. A gente desiste de buscar a Deus por causa que algo não aconteceu hoje. A gente desiste de buscar a Deus porque Deus não fez conforme o nosso querer. Amados irmãos, toda ação tem a sua reação. Nós vemos que em Naum, capítulo 1, versículo 7, o escritor, Deus vai mostrar que Deus ele é justo. Muitas das vezes aquilo que está acontecendo com você é por causa da justiça de Deus, a semeadura, aquilo que você tem plantado. Mas nós vemos que Deus ele é misericordioso. No entanto, o escritor vai escrever: o Senhor é bom, um refúgio no tempo da angústia. Ele protege aqueles que nele Glória confiam. a Deus. Irmãos, nós colocamos a nossa fé em tantas coisas, e muitas das vezes até na Bíblia, no Salmo 91, nós deixamos ela aberta num instante ou no nosso quarto, mas a gente só entende, a gente só deixa ela lá como se fosse apenas um livro. Mas a gente se esquece do primeiro passo, irmãos, que é a busca. Nós vemos que o escritor sagrado, ele coloca no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então nós entramos nesse segundo ponto, que é o da busca, porque todo aquele que busca, ele acha. Glória a Só que muitas das vezes Deus. nós temos desistido de buscar a Deus. E como que nós queremos que o Salmo 91 se cumpra na nossa vida, se a gente não faz o segundo passo? O primeiro passo é a oração, é a pedir a Deus. O segundo passo é a busca por Deus. Ah, irmão, a minha vida não muda, a minha vida não... Para mim, ao fim, é só isso que me resta. Muitas das vezes você tem olhado como Jó. Ele só enxergava o fim pela sua situação.
mas no mesmo ponto ele já olhava com a fé. Ele já olhava lá na frente. No entanto, em Jó capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele se levantará da terra em meu favor. Então muitas das vezes você tem pensado: será que Deus vai se levantar na minha vida? Será que Deus vai operar na minha vida? Será que eu vou viver os milagres de Deus? Será que algo de bom vai acontecer na minha vida? Muitas das vezes você tem olhado só para o que você está vivendo. No mundo que a gente vive, amados irmãos, a opressão, o peso ficou grande. O fardo do mundo é pesado, é fardo de religião, é fardo de não sei o que, é fardo do trabalho, é fardo das preocupações cotidianas dos nossos dias a dias. A gente vive cada dia só angustiado, só buscando as coisas do amanhã, só querendo as coisas dessa terra. Mas se nós buscamos em Cristo só nessa vida, ou se nós esperamos em Cristo só nessa vida, amados irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É verdade. Nós somos os mais miseráveis porque nós não enxergamos o Deus tremendo que nós servimos. Nós não enxergamos aquele Deus poderoso que nos ama. Nós não enxergamos aquele Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, ele é poderoso para fazer. Só que depende de você. O segundo passo, a busca. E insistir na oração. Glória a Deus. Aí entra a busca. Nós vemos que, irmãos, tantas buscaram a Deus. Olha aquela mulher do fluxo de sangue. Para todos, para ela era o fim. Até os médicos, desenganada da ciência, desenganada da saúde. Eu creio que naquele momento ela já não tinha mais esperança. Mas ela ouviu falar de um Jesus. E hoje à noite você está tendo uma noite oportuna para ouvir falar de um Jesus que pode mudar a sua vida. Você está ouvindo falar de um Jesus que te ama, de um Jesus que não desistiu de você, um Jesus o qual se entregou por mim e por você, o qual levou o nosso fardo, o qual foi ferido, maltratado, humilhado e rejeitado para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser aceitos pelo Pai, para o qual nós pudéssemos alcançar além de tudo a vida eterna, para que além de tudo a gente pudesse viver algo que foge do nosso entendimento, algo que vai além daquilo que eu e você pode imaginar. É por isso que o diabo tem se levantado tanto, é por isso que o diabo tem lutado tanto para te impedir de ouvir o Evangelho de Deus. É por isso que o diabo tem te sobrecarregado, tem colocado tantos pesos na sua vida, tem tentado te amarrar, te aprisionar na bebida, nas drogas, te colocado numa solitária, para tentar te fazer desistir de tudo, de sonhos, para tentar te fazer desistir de Deus. Mas Deus, ele te chama esta noite. Deus não se importa como que você está hoje, mas a única coisa mais importante para Deus é que você venha a Ele, porque Ele é poderoso para te mudar, como foi falado. Sem santificação não veremos a Deus. Então por isso nós não podemos aceitar esse triste momentâneo, essa vida como que nós estamos vivendo. Mas nós temos que entender que há um Deus que muda a nossa história. Há um Deus que, se eu buscá-lo, Ele está disposto a me ouvir. Há um Deus que Ele pode fazer tantas coisas. Só que somos nós que nos deixamos nos levar, muitas das vezes, pelo que nós temos feito de errado, e achamos que Deus não perdoa. Irmãos, não há nada que nós façamos nessa terra que vai surpreender a Deus, porque Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo. O salmista escreve no Salmo 139: o Senhor me sonda e me conheces. O Senhor sabe do meu pensamento antes que chegue à minha mente, antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor já sabe. Então não há nada, irmão, que você possa fazer que vai surpreender a Deus, que Deus vai falar para você: eu não te quero mais. Mas Ele é misericordioso, Ele te chama, porque não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele te conhece bem. Só que Ele quer ouvir da sua boca: Jesus, eis-me aqui. Jesus, Ele sabia que nós nos cansaríamos. Jesus sabia que nós teríamos momentos de aflições, tribulações, angústias,
Mas Ele nos disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, irmãos, a busca por Deus, a fé em Deus, a oração a Deus, nós vamos entender que Ele nos guarda. Ele tem nos guardado. E você está aqui hoje não é um simples fato do acaso. É porque Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer falar contigo. Mas se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam vossos corações, como fizeram os israelitas no deserto. Por que eles não foram curados? Porque eles endureceram o coração. Por que eles foram destruídos no deserto? Porque eles não perseveraram. A busca por Deus. Muitas das vezes nós só queremos buscar a Deus pelos nossos próprios interesses e não colocamos os interesses de Deus. Quantas pessoas têm até ganhado o mundo, mas como foi falado, viu depois. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus vai nos dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos naquele dia virão e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome curamos, fizemos maravilhas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Só que o nosso querer, irmãos, é que nós queremos olhar para os homens. Nós queremos olhar só, nós queremos um instrumento. Nós queremos olhar para alguém, para enxergar coisas boas, e muitas das vezes nós só olhamos para a pessoa para enxergar o mal. Nós só olhamos para as pessoas para pegar os maus exemplos, e não olhamos para Cristo para pegar os bons exemplos. E desistimos. E só olhamos para o que nós estamos vivendo. E a única coisa que você ouve: para que servir a Jesus? Para que buscar a Jesus? Mas nós nos esquecemos do Salmo. Glória a Deus. 91. É aquele que habita. Davi foi vitorioso porque ele entendeu que somente em Deus era o seu abrigo, Deus era o seu refúgio. E o salmista escreve no Salmo 9, versículo 9 e 10: o Senhor é um refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da aflição. Aqueles que conhecem o teu nome e confiam em ti, Senhor, porque tu jamais abandonas aqueles que te buscam. Nós entendemos que Deus nunca rejeita quem o busca. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então não é quem nós somos hoje, não é quem nós podemos fazer, é o que nós temos. Eu não posso comprar Deus, mas eu posso me entregar a Ele. Eita, glória a Deus. Nada que você faça vai surpreender a Deus. Por isso que é pela fé que nós somos justificados. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 1: que sendo, pois, justificados em Cristo pela fé, nele entramos nessa graça, o qual nós aguardamos a esperança. Nós somos reconciliados com Deus através daquela graça, dessa graça merecida a nós. Nós somos reconciliados. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. nós vemos que esses são 3 pilares do... Eita Jesus, agora foram embora. E eu vou dar uma acelerada no processo. Irmãos, nós vemos que o primeiro passo é pedir. A oração é a chave do milagre. Nós vemos que o segundo é a busca. E o terceiro passo é bater. Ou seja, insistir. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo do 5 ao 8, Jesus vai nos dar o exemplo, irmãos, do amigo importuno. Jesus vem dizer que se um amigo seu, qual amigo que chegando na casa dele de noite, bater na porta e dizer: amigo, me dê 2 pães, porque chegou visita na minha casa, e ficar lá batendo na porta, qual que vai abrir? E Jesus vem nos alertar, portanto, da sua insistência, da sua importunância. Ele não vai sair só dali e vai fazer, mas Ele vai dar quanto ainda mais for necessário para Ele. O que Deus está te dizendo essa noite?
enquanto mais tu continua batendo na porta, quanto mais tu continua pedindo, quanto mais tu continua insistindo, quanto mais você continua me buscando, eu farei na sua vida. Glória a Deus. Porque somente Ele pode fazer. Então nós entendemos que as 3 chaves, irmãos, não é pelo que você fez. O diabo sempre tenta nos afastar de Deus. Nós vemos, irmãos, a parábola do filho pródigo, para mim já está encerrando em Lucas capítulo 15. Nós vemos que o filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Mas a Bíblia não dá relatos, irmãos, mas eu acredito que sempre chegava um viajante e tentava iludi-lo, mostrando que no mundo era melhor. E o que nós vemos mais hoje é o diabo tentar colocar aqui: servir a Deus é perca de tempo, buscar a Deus é perca de tempo. E naquele ponto, irmãos, ele decidiu ouvir a voz do diabo e falou o quê? Pai, dai-me tudo, dai a minha herança, porque eu vou embora. Sabe uma coisa que me admira, irmãos? Que o pai não fez objeção. O pai não ficou: meu filho. A Bíblia não dá relato, mas a Bíblia nos diz que o pai não ficou ali: meu filho, para quem você vai? No mundo é só perca de tempo, você vai ser pisoteado, humilhado. Hoje você pode ter, mas e se você perder tudo que você tem? Como? O que vai ser da sua vida? O que sucederá depois? Aqui você tem abundância, tudo que você quer você tem. Para que você quer ir para o mundo? O pai não falou isso. O pai simplesmente entregou tudo que ele tinha, a herança, e ele foi para o mundo. E naquele tempo, irmãos, se ajuntou tantos amigos, tantas pessoas com ele, pelo que ele tinha, mas não por quem ele era. Mas Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida, não é porque nós somos, não é porque Deus é mau, é porque Deus te ama. Ele quer ver o seu crescimento, o seu amadurecimento. E nós vemos que aquele filho pródigo ficou ali, ó. Enquanto ele estava rodeado de amigos, na farra, na bebedice. Mas no entanto que sobreveio a fome, a miséria, e ele perdeu tudo. E quando ele viu que todos abandonaram ele, e quando ele viu que já não tinha mais, e quando ele viu que ele estava na sarjeta, até os porcos, a comida dos porcos era melhor do que a dele. E aí ele entendeu, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou do pai. Ele se lembrou do amor do pai. E este pai continua o mesmo, te amando, independente do que você foi, ou para onde você foi, ou se você se desviou dos caminhos dele, ele ainda continua te amando. Ele continua te chamando, porque o nosso Deus não desiste de você. Mas ele continua te chamando, irmãos, enquanto a vida ele te chama, porque depois que você morrer, acabou. O destino será selado. Aí não há desculpa, ou é céu, ou é inferno. Porque Deus continua te chamando. A todo tempo, Deus sempre continua falando conosco, nos chamando a vir a Ele. E aí, irmãos, nós vemos que o filho pródigo acordou enquanto era tempo. E ele falou: na casa do meu pai eu tinha abundância de vida. E aí ele falou: pai, eu preciso ir para o pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso vir a Ele. Então, se você está ouvindo essa voz do Espírito Santo de Deus batendo no teu coração e falar para ti: vem a mim, filho meu, eu não me esqueci de você, eu não te rejeito. Então não endureça o seu coração e venha a Ele. E nós entendemos, irmãos, que quando ele chegou, se prostrou para o pai, ele entendeu o erro dele. Ele não pediu para o pai perdoar o erro dele. Ele falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Faze-me como um desses teus servos. Mas nós vemos que ali o pai não falou nada para ele. O pai só beijou ele, chorou alegremente e pegou o melhor novilho e fez a melhor festa. É assim conosco, amados irmãos, quando a gente se arrepende dos nossos maus caminhos e enxergamos que sem Deus nada somos, a festa no céu. Porque o maior desejo de Deus para você é que você venha a Ele. Por isso que nós sempre precisamos estar nesses 3 pontos. Porque bem-aventurado é o homem que persevera na tribulação, porque depois de aprovado, receberá a coroa de Deus, a coroa da vida eterna. Glória a Deus.
E por isso, irmãos, não endureça seu coração, e nós vemos que o Pai fez uma grande festa para ele. É esta festa que o Pai tem reservado para mim e para você. Um grande banquete, o qual você não consegue imaginar. É algo que foge da nossa mente. É algo que a gente não consegue imaginar. Porque tudo isso aqui vai passar, meus irmãos. Tudo neste mundo perde o valor. Você compra uma casa, ela no começo você paga tanto. A terra, ela vai tendo seu valor e vai aumentando. Mas as coisas que muitas das vezes nós colocamos como fato principal é as coisas que menos têm valor. Um carro, um caminhão. Você luta tanto para ter, não estou falando que você não deva lutar. Mas no começo você dá o sangue, dá até a vida para conseguir. Mas com pouco tempo de uso ele perde o valor. E cada vez mais só tentam rebaixar. É assim que o diabo tenta fazer com você. Ele só tenta te rebaixar, ele tenta te desvalorizar, ele tenta te fazer impedir de ter um valor, mas Jesus já pagou um alto preço por você. Eu quero te dizer essa noite que você tem valor, o qual o Filho de Deus abandonou a glória dele, veio aqui para este mundo, ser humilhado, rejeitado, morto numa cruz do Calvário, para mim dar valor, para te dar valor, para mostrar, ei, para o mundo você não tem valor, mas para Deus você tem. Então aceite o valor de Deus para a sua vida. Não aceite ser rejeitado, não aceite ser pisoteado, porque o Pai te ama e Ele te chama. Glória a Deus. Por isso eu quero louvar a Deus com este hino para já estar encerrando. O diabo colocou tudo para tentar impedir Jesus. Então não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior. Jesus conhece o seu interior. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Por isso que Ele é o melhor para nós. Olha só. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Oh, glória a Deus. Cante comigo. Não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desistiu. Agora você vai desistir. Venha a Ele, que Ele pode tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Cante comigo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desistiu. Ele não desistiu, nem vai desistir. Só depende de você. Enquanto a vida ainda há esperança. Ele não desistiu. Então
A fé é o firme fundamento das coisas que esperem, a prova das coisas que não veem. Ele não desiste, ele não desiste. Glória a Deus. Não importa pra onde você foi, Eita, na glória. escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus. Não desiste. Ele não desiste. Glória a Deus. Glória a Amém, amados Deus. irmãos. Você que ouviu a palavra do Senhor e o seu coração está queimando esta noite por vir conhecer a Jesus, venha, não saia daqui sem Ele.